Muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje vamos para o nosso capítulo 13 de Marcos. Estamos perto já dos finais do capítulo do Evangelho de Marcos, né? Chegando ao capítulo 16, hoje o capítulo 13, que é um sermão profético da parte de Jesus. E ele vai começar com o princípio de dores. E esse sermão profético, ele é um sermão escatológico. Tem muita informação aqui sobre os sinais do fim, sobre guerra, sobre fome, terremotos, a grande tribulação, né, o tempo de sofrimento, perseguição intensa, né? E isso nos remete ao o chamado que Cristo tem para nós de permanecermos vigilantes até o fim, de estar atentos, de vigiar e orar até o fim, até a consumação dessas coisas, desse sistema de coisas, até que ele volte, leve a sua igreja e traga o novo céu e a nova terra, que é o por qual ele nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso. Primeiramente aqui, ele começa falando sobre um templo que cai. E esse templo, Jesus ele está anunciando aqui a destruição do templo, propriamente dito, do templo material, daquilo que eles viam. E isso era algo impensável para as pessoas à época e para os discípulos. Tanto é que muitas vezes caçoavam, e foi uma das acusações que foi feita contra Jesus, né? Que diziam, ele está dizendo que derrubará esse templo e poderá reconstruí-lo em 3 dias, né? Mas eles não entendiam que Jesus estava falando do próprio corpo, que ele morreria e em 3 dias, no terceiro dia, ressuscitaria. E tudo que é humano e terreno, ele se desfaz. É perecível. A traça e a ferrugem consumirá. Mas só o reino de Deus, que é eterno, somente o reino de Deus permanece. E muitas vezes Deus, ele permite que estruturas caiam para revelar se a nossa fé está firmada nele ou está firmada naquilo que construímos. Lembra da parábola daquele que construiu na rocha e na areia? Então, muitas estruturas à nossa volta, às vezes familiar, às vezes a estrutura da saúde, financeira, pessoal, muitas estruturas ao nosso redor, profissional também, por que não? Então, muitas estruturas ao nosso redor que compõem o nosso ser podem muitas vezes serem abaladas por permissão de Deus, por tempestades, mas também por coisas que nós mesmos plantamos, porque a nossa fé, e nós estamos tão afeiçoados àquilo que construímos, e esquecemos daquilo que é realmente importante e necessário, que é o reino de Deus. Devemos aprender a não depender de estruturas, de prédios, de status, de aparência religiosa, mas sim da presença viva de Deus em nossas vidas. E adiante aqui, Jesus, nos versos aqui 5 ao 13, começa a falar sobre os princípios das dores, né? Ou seja, os sinais que virão para o tempo do fim, mas ainda não é o fim. Jesus fala que falsos cristos se levantarão. Jesus vai falar sobre guerras que acontecerá, que ouvirá relatos de guerras. Vai falar sobre crises entre familiares, um entregando o outro, sobre perseguições. E ele chama isso de princípio de dores, porque ainda não é o fim. É só um princípio das dores, da aflição, da perseguição, do que irá acontecer para chegar ao fim. E aí devemos fortalecer, aprender e entender para que a gente possa fortalecer o próximo na palavra de Deus, para que não nos deixemos levar primeiramente pelos falsos cristos que se levantarão, pelo engano, e não desanimar diante da perseguição, que muitas vezes vai vir nos nossos próximos, porque ele vai falar, vai ser pai entregando filho, filho entregando o pai, né? Por ser cristão, por ter fé em Cristo,
por crer que ele ressuscitou ao terceiro dia e voltará. É isso que Jesus está falando aqui. E a gente não pode desanimar diante dessa perseguição, porque não é fácil. Tu vê gente que cresceu contigo, conhecido teu, parente próximo, te entregar para ser preso, açoitado e muitas vezes, como aconteceu com eles aqui, os discípulos de Jesus e os apóstolos, mortos, condenados, julgados, executados. Mas a promessa é clara: quem perseverar até o fim será salvo. A salvação é a nossa herança, é o nosso galardão. A gente tem fé não somente pela salvação em si, e isso é uma bênção, que é uma misericórdia do Senhor, uma graça do Senhor em nossa vida, mas por tudo que Ele fez por nós, da onde Ele nos tirou e hoje nos colocou no seu reino celestial, como seus filhos junto com Cristo Jesus, herdeiros junto com Cristo. No 14 até o 23, ele vai começar a falar então sobre a grande tribulação. E Jesus menciona aqui que a abominação da desolação e é um alerta para esses tempos difíceis. É um alerta aqui a esse tempo de perseguição, de intensa perseguição. E como vai se levantar falsos cristos, mais atentos e mais difícil será. Porque vai parecer que muitas vezes estamos sozinhos. Porque até milagres eles realizarão. E esses milagres poderão ser usados para nos enganar. Para enganar, se possível, Jesus vai dizer, os escolhidos. Vivemos dias de intensa confusão espiritual e ideológica. O inimigo, ele nos tenta seduzir até que a gente caia em laço e tentação. Ele tenta todos os dias da nossa vida, 24 horas por dia, com mentiras, com informações, né? E até com sinais e prodígios. O inimigo tenta seduzir até os escolhidos com esses sinais e discursos convincentes. E aí eles caem laço em tentação e se transpassam com muitas dores. Devemos ter um discernimento espiritual. Buscar essa madureza espiritual para discernir os espíritos. Nem todo sinal vem de Deus. Jesus já falou isso várias vezes nessa passagem, nesse evangelho. Nós, como igreja, precisamos ser treinados, preparados a examinar tudo à luz das Escrituras, de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Marcos capítulo 24 até o 27 também vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, que é Jesus. Então a volta do Filho do Homem, após essa escuridão, após essa tribulação, o Filho do Homem virá em glória. E no meio da maior crise, virá a maior manifestação da glória de Cristo. A vinda de Jesus será visível e triunfal. Olha, reacender o coração da igreja essa esperança, que em meio a essas situações todas que vão surgindo e vão se agravando com o passar dos anos, essa esperança de que o Senhor virá em glória, que estaremos com Ele nos céus por 1000 anos e após viremos para um novo céu e uma nova terra, em que habitará a verdadeira justiça e a verdadeira paz. Devemos continuar pregando sem medo de falar sobre o fim, mas trazer essa esperança de se encontrar com o Rei, com o Deus eterno, para todos sempre. No 28 ao 31, Jesus vai falar sobre uma parábola da figueira também. E aí ele vai dizer que assim como eles conhecem as estações por causa das folhas da figueira, também podemos discernir os sinais dos tempos em que estamos vivendo. E Deus nos chama a estar atento a esses sinais. Por isso ele começou falando sobre os sinais do fim do tempo, dos princípios das dores, mas ainda não é o fim. E esses sinais, a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, para estar atento e não cair em laço em tentação e acabar sendo enganado pelos falsos profetas e pelos falsos cristos. Devemos aprender a viver com essa urgência de estar prontos, preparados para a volta do Senhor. Não é um desespero,
mas é viver em santidade, é fazer da nossa vida cada dia vivendo um propósito, acordar com um propósito de adorar ao Senhor, de louvá-lo com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas ações, conscientes de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós não sabemos o dia e nem a hora, assim como não sabemos quando o ladrão virá para assaltar a nossa casa, mas estamos preparados, estamos atentos aos sinais. Assim é com a vinda do Filho do Homem. Estar preparado, estar atento, cuidando, pedindo a cada dia, Espírito Santo, o que eu preciso melhorar. Quanto mais parecido de Cristo eu estou hoje, eu consegui perdoar, eu fui humilde em algumas situações, eu consegui ser sincero, consegui ser longânime para resolver situações, para que teu nome fosse glorificado, teu reino fosse exaltado aqui na terra. Como é que eu estou, Espírito Santo? E me ajuda. E se há algo em mim, Espírito Santo de Deus, que o Senhor remova, que há algo que impede de chegar ao Senhor, a sua presença, que impede do Senhor trabalhar em mim, que isso caia por terra agora, em nome de Jesus. Devemos viver conscientes de que Jesus pode voltar a qualquer momento. E aí ele vai então encerrar falando sobre a importância da vigilância. Vigiai e orai. O sermão dele tem um início, um meio e fim completíssimo para uma pregação. Falando sobre os sinais, as coisas que haviam de acontecer, como aconteceriam, o que haveria de ocorrer, mas ainda eram princípios do fim. E aí a importância de ser vigilante, de estar orando, de colocar a perspectiva nas coisas corretas, nas coisas eternas, não ter a expectativa nas coisas que são perecíveis e vão ficar aqui na terra para o anticristo, mas ter os olhos fixos e a expectativa nas coisas do céu, nas coisas que é eterna, nas coisas que nem a traça e a ferrugem consomem. E do 32 ao 37, ele vai falar sobre a importância de vigiar e orar. Jesus encerra com um chamado à vigilância. Ele encerra o seu sermão profético, escatológico, com esse chamado à vigilância. Ninguém sabe o dia e nem a hora. E se há alguém dizendo que sabe, que se foi revelado a ele o dia e o momento que vai acontecer, o ano que vai acontecer, fujam, porque é mentira de Satanás. Ninguém sabe, nem o próprio Filho de Deus sabia o dia e a hora. O maior perigo desses últimos dias, não é muitas vezes a perseguição, porque a perseguição a gente sabe e entende o porquê muitas das vezes. Mas agora, quando estamos na sonolência espiritual, quando estamos dispersos espiritualmente, não estamos atentos aos sinais, aí é que mora o perigo. E o Espírito clama por uma noiva que seja desperta, para que seus filhos estejam atentos aos seus sinais, na expectativa da sua volta, prontos e preparados. E hoje precisamos também ser um despertador espiritual dos nossos irmãos, para que eles estejam preparados, com azeite de sobra, para não serem pegos de surpresa e ter que ir comprar azeite e a porta acabar se fechando. Devemos aprender a viver preparado, orando, vigiando e servindo como se Cristo fosse voltar hoje. Marcos 13 é um alerta, mas ao mesmo tempo também é um convite. É um alerta ao mundo que se abala, mas a palavra permanece. Há um convite de permanecermos na palavra. É um alerta que o engano crescerá, vai crescer o engano. O anticristo vai crescer. Os falsos profetas irão crescer. Mas há um convite a que a gente esteja atento e com os olhos fixos e sondando a verdade que liberta, que é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É um alerta para que o amor não se esfrie, ao cuidado para o amor não se esfriar. Mas é um convite para perseverar até o fim, porque aquele que perseverar será salvo. O Espírito Santo nos chama a ser uma igreja, um corpo de Cristo, vigilante, perseverante e cheio de esperança, porque o noivo vem, o noivo está às portas. Verso 37 ele vai encerrar o sermão dizendo: e as coisas que eu vos digo, digo-as a todos
Não era somente a esses, mas digo a todos. Isso é para nós. Vigiar. Vigiar. Que Deus abençoe e te guarde. Um forte abraço.